deixa eu vir aqui. Antes de tudo, boa tarde. Eu vou abrir aqui mais uma vez a página da turma, né? Atualizar essa aula aqui do dia 22. Foi uma aula de explicação deste assunto, tá? Capítulo 9, que no caso é um assunto mais relacionado à análise de dados, que serve aí para os estudos, né, de vocês. E é como aquela história, é um fundamento para o que vem pela frente, né? O curso foi todo assim, né? É um fundamento para o que vem pela frente. Então nessa aula eu expliquei todo esse contexto aqui. Acredito até que visualização de dados, tá? Acho até que esse material aqui está até desatualizado. Eu tô com mais atualizado aqui. É isso. Deixa eu ver. Não. É esse aqui, que eu não cortei ainda o PDF. Então, deixa eu fechar esta aqui. Não, fechar todas as guias, exceto esta. Sim. Ok. Então, eu falei aqui até 9.6, menos visualização de dados, tá? Esse assunto é um assunto que eu pedi para também vocês dessem uma lida, né? No conteúdo. Explica com mais detalhes um pouco de estatística descritiva, inferencial, né? Média geométrica. Na aula eu explico isso aqui, tá? Eu não vou repetir. Foi da aula passada, aí vocês podem estudar. Eu vim até aqui, na verdade. Coeficiente de variação, essa parte aqui eu coloco depois, tabela de frequência, distribuição de frequência, visualização de dados. A gente pode complementar depois. Mas, para hoje, né, entrando no contexto de programação, então, tudo isso aqui é importante que vocês dêem uma estudada. Tá bom? Mas entrando aqui, né, a última parte deste curso, quando a gente vem falar de bibliotecas, tá? Então assim, vamos falar hoje da NumPy aí, explicar o que é um NumPy, com alguns exemplos simples dessa biblioteca. E na próxima aula a gente finaliza com o método Plotlib, que é mais relacionado à visualização de dados. Por isso que é a importância de vocês lerem aquele documento lá de análise de dados, para vocês terem um conceito do que são as coisas que estão implementadas aqui, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma aula aqui, deixa eu ver se é essa, não sei se é essa 06. Se você tenta converter, deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa daqui é de exceção. Só contextualizando você, né? Além das aulas ao vivo, que a gente já vai na 15, com a de hoje, né? Vocês têm algumas aulas de conteúdo, né? Que são, na verdade, são 8. Faltam 2 para eu postar aqui. E uma dessas, que seria, acho que a 7, ela fala de bibliotecas. Na verdade, para vocês compreenderem, a biblioteca ela traz um conjunto de funções, vamos falar no linguajar mais fácil, ela traz um conjunto de coisas já prontas para resolver um problema específico seu, né? Então, por exemplo, aqui a NumPy, essa biblioteca, ela é muito utilizada na computação, ela é muito utilizada na... Deixa eu só... aumentando muito aqui.
Opa, tem alguém falando? Não, não. Deixa eu desconectar. Deixa eu só desconectar aqui esse. Pronto. Então, assim, essa biblioteca ela é muito utilizada nesse contexto de matemática, né? Porque ela já oferece aí um suporte de várias funções matemáticas, né? De trabalhos com arrays, que são arrays para vocês aí que ainda talvez não tenham estudado, mas se você já estudou vetores e matrizes, né, tem um contexto semelhante a isso aí. É um conjunto de valores que você pode trabalhar esse conjunto de valores em uma dimensão ou em várias dimensões, né? Quando você tem uma lista, você tem de fato ali um array, né? Você tem um array de uma dimensão, né? Um vetor ali, um conjunto de valores, né? Você não tem uma variável, simples, né? Um inteiro, um texto, assim por diante. Então esse NumPy ele já traz diversas funções. A gente não vai estudar aqui o NumPy de cabo a rabo, né? Porque é muita coisa, mas a gente vai trazer aqui o principal, tá? Que vocês precisam saber. Então, o NumPy, se você estiver utilizando aqui, eu vou abrir aqui uma 9, né? O outro seria 17. A aula do dia 17 não teve código. Eu vou abrir aqui um novo notebook e vou botar a aula de hoje, aula 23. 9, 16 e 23. A aula de 16 não teve. Então, a aula de 3 de agosto de 2024. Então, se você tem aqui, ó, você precisa. Eu vou estar riscando. Não acredito. Mas vai voltar. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Né? Você teria que instalar o NumPy com esse comando pip install NumPy. Só que aqui nesse caso, e normalmente quando você instala o Python, você não precisa fazer isso, porque ele já vem, né? Ele vai baixar e vai instalar a versão mais recente do NumPy disponível no repositório oficial do Python. Nesse caso aqui você não vai precisar, porque você está usando aqui o Google Colab, que ele já tem todas essas bibliotecas, tá? Mas para importar você vai precisar. Uma vez que você instalou, você vai precisar importar o NumPy. Você vai precisar dizer que você vai usar esse NumPy, certo? Essa biblioteca. Então, existem convenções para isso, para usar bibliotecas em Python, tá? E aí, quando você dá o import NumPy, você diz assim, tá, eu estou importando o NumPy, mas eu quero dar um apelido ao NumPy. O apelido convencional é o NP, né? Porque isso vai facilitar o acesso às funções. Você não vai precisar estar escrevendo NumPy toda vez. Você bota NP. Tiago, se eu quiser botar N, pode. Se eu quiser botar P, pode. Se eu quiser botar NUM, pode. Mas é como ele está dizendo. Existe uma convenção. Então isso fica fácil, né? Para funções, para você chamar as funções e os métodos. Isso aí fica fácil de você trabalhar, né? Porque onde você chega vai estar lá, ó, import NumPy as np. Então aqui eu vou começar a utilizar, eu estou importando a biblioteca para o meu script aqui, beleza? Então esse comando ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você possa acessar as funcionalidades da biblioteca, certo? Use o np para fazer essa referência, não precisar escrever o nome NumPy. Se você não botasse as np, você ia ter que toda vez escrever NumPy, certo? Então essa é uma biblioteca basicamente para cálculos numéricos em Python. Então ela vai fornecer um suporte tanto para arrays, a gente vai entender o que são arrays, e o que são matrizes multidimensionais, várias dimensões, né? Quem já estudou, não sei se vocês já estudaram aí na escola, né? Aquela
matrizes, na escola chama de, a gente calcula determinantes, né? Matrizes determinantes, aqueles assuntos lá. É basicamente a mesma coisa, você consegue fazer as mesmas coisas aqui, certo? Só que aí você vai ter várias funções matemáticas já prontas para isso aí, beleza? Então, por que você deve usar o NumPy? Eu tenho eficiência, né? Ou seja, um código no NumPy ele é bem otimizado. Claro que se você vai fazer uma função, a gente fez aqui funções que calculam a média. O NumPy já tem uma função pronta que você só chama e ele calcula a média aí de uma lista. Né? Claro, uma média talvez seja algo mais simples, mas outros tipos de função, o NumPy ele é eficiente, ele é mais rápido. Né? Por exemplo, ó, o NumPy é altamente otimizado para cálculos numéricos, sendo muito mais rápido do que listas nativas do Python que se trabalha com grandes volumes de dados. Vai depender da quantidade de dados que você tem. Né? Mas a funcionalidade, muitas funções matemáticas, incluindo assuntos de álgebra linear, que não cabe a vocês aqui, assuntos bem mais complexos. Né? Compatibilidade. Então ele é muito compatível com outras bibliotecas de análise de dados. Né? Por exemplo, com o Pandas, que você vai tratar dados, né? Você também pode usar o Pandas para explorar dados, né? Um conjunto de dados estruturados. O SciPy, que é uma biblioteca mais relacionada à estatística, né? É a estatística essa? Agora eu fugiu. Matplotlib, que é para visualização de dados, e Scikit-learn, que já é para que se você vai trabalhar com inteligência artificial, né? Se você vai trabalhar com algoritmos de aprendizado de máquina. Então, tudo isso são bibliotecas que você tem. O Python e o NumPy ele trabalha já bem com isso aí, porque essas bibliotecas elas já são desenvolvidas também com base no uso da própria biblioteca do NumPy, certo? Então, qualquer tipo de análise de dados, aplicação científica, tudo isso você vai trabalhar com o NumPy facilmente. Então, como é essa estrutura de dados no NumPy? Né? Ele tem uma estrutura chamada ND Arrays, certo? ND Arrays, que é a principal, né? A principal estrutura de dados do NumPy, beleza? Então, com essa estrutura, você vai poder criar e manipular arrays n-dimensionais. É isso que ele está dizendo aqui, né? ND Arrays n-dimensionais, de n dimensões, gente. Quando você tem isso aqui, ó, imagina, aqui eu vou desenhar. Você tem aqui uma lista de valores. Eu vou botar assim. A lista, né? 1, 10 e 20. Né? Você tem uma dimensão aqui. Se eu tiver uma lista de lista, por exemplo, né? 2, 3 e 5, 7, 8 e 9. Isso aqui é uma lista de listas. Certo? Veja que aqui eu já tenho N dimensões. Eu tenho aqui uma dimensão, né? Aqui eu já tenho duas dimensões. Uma de linha e uma de coluna. Basicamente a gente acha que a gente só tem condições de ter duas dimensões, né? Mas na verdade a gente trabalha, a gente vive em três dimensões, né? A gente tem a dimensão de altura, largura e profundidade, não é isso? A gente consegue ver os objetos em três dimensões. A gente até consegue também desenhar gráficos em três dimensões no papel. Né? A gente até consegue fazer isso aqui. Ó. Aqui eu tenho... Opa! Compartilhando aí, né? Ah, ok. Será que era... Deixa eu só ajustar aqui.
E você teria aqui uma terceira dimensão. Você consegue enxergar aqui, né, 3 dimensões. Um ponto aqui, ó, ele não está no x, y apenas. Ele tem uma projeção aqui, né? Ele tem um valor aqui e ele tem um valor aqui. Consegue entender? Então eu tenho 3 dimensões aqui. Aqui eu tenho 2. Então quando eu falo de arrays unidimensionais, certo? Tem uma dimensão. Unidimensional, uma dimensão. Beleza? Como é que eu crio esses arrays, né? Como é que eu trabalho com isso aí? Eu posso criar arrays de diversas formas. Por exemplo, NP Array converte uma lista ou uma tupla em arrays, né? NP zeros cria uma lista de zeros. NP ones vai criar também um array, desculpa, um array, né? Um array com vários números 1. Certo? NP Arrange gera arrays com que? Gera arrays com... Desculpa aí. Valores igualmente espaçados no intervalo. Por exemplo, eu quero criar... Desculpa aqui, Davi, rapidinho, só para eu parar aqui esse... Tirar aqui para não ficar notificando. NP Linspace. Perceba que eu sempre estou usando o NP aqui. Certo? Perceba que eu estou sempre usando o NP. Então vai gerar um array com um número específico de valores igualmente espaçados. Então vamos testar isso aqui, né? Vamos testar isso aqui para a gente entender. Vamos aqui no A. Primeiro que ele pediu, NP Array, né? E ele vai converter essa lista aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que A, vou chamar esse cara de lista. Lista vai receber, vou botar aqui. Isso aqui você já sabe. 1, 2, 3, 4, 5. Recebi 5 valores. Certo? NP, ponto. Ele já dá as opções aqui, tá? Métodos e funções. Então ele tem aqui uma opção que é Array. NP Array. Certo? O que a NP Array faz? Converte uma lista ou uma tupla num array. Aí só quero mostrar isso aqui para vocês. Se eu pego isso aqui e boto aqui essa lista. Certo? Então, se eu mandar imprimir aqui, deixa eu passar esse print. Certo? Olha a diferença. O primeiro é uma lista de valores. Então, quando você estiver trabalhando com um NumPy, você saber isso aqui, isso é uma lista. Aqui ele converteu para um ND Array. Né? Ele converteu essa lista para um ND Array. Se você disser, por exemplo, NP Zeros, vou chamar isso aqui de B agora, né? B vai ser np.zeros. Ele botou quanto? Uma tupla aqui. Eu vou mandar ele imprimir. Print. Print B. Certo? Então ele imprimiu uma matriz aqui de 2 dimensões, ó, com vários zeros.
0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, de 2 linhas e 3 colunas. Certo? Ele vai fazer a mesma coisa aqui nesse, só que vai ser com números 1. Ó, 1 anos ele já vai aparecer ali. Então, se eu quiser, por exemplo, 3 e 3, deixa eu mandar ele imprimir para você ver. Certo? E assim vai. 3 linhas e 3 colunas. Então veja que a estrutura aqui é diferente dessa. Aqui eu tenho uma dimensão, né? O arranjo, né? Esse arrange, ele vai gerar um array com valores igualmente espaçados dentro desse intervalo. Então vamos lá. Como é que a gente entende isso aqui? B, NP array. Certo? NP array. NP arrange, desculpa. Se você olhar aqui, NP por arrange é um R. Isso. Se você olhar aqui, ó, ele já diz o que é a função. Start, stop e step. Basicamente, né? Tem outros parâmetros aqui, mas eu não vou me ater agora. Então, o que é que ele diz? 0, 10 e 2. O que é que ele está dizendo? Comece no 0. Opa, escrevi no canto errado, né? Comece no 0. Vá até o 10 de 2 em 2. Print D. Então, ele criou aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Né? O 10 sendo um valor não atingível, tá? E vai de 2 em 2. Se você quisesse que o 10 entrasse, você tem que botar 11 aqui. Tá bom? E por fim, o linspace, que gera um array com um número específico de valores igualmente espaçável entre os dois limites. Né? Então, se você botar aqui é igual. Essa prática para vocês é muito importante, pessoal. Porque aqui você sabe, você se acostuma com a sintaxe, tá? Então, por exemplo, o linspace, se você rodar, eu vou pedir para o print, olha lá, 0, 0.25, 0.5, 0.75 e 1. Beleza? Ele vai gerar esse array com esses valores igualmente espaçados. Tá bom? Ou seja, 5 valores de 0, praticamente isso, de 0 a 1. 0, 0.25, 0.5, 75 e 1. Então depende, às vezes você precisa gerar valores, essas funções já estão prontas no NumPy. Beleza? Para você conhecer o tipo de dado, que é muito importante, principalmente quando você quer otimizar, né, o desempenho, você vai utilizar esse fdtype. Então, por exemplo, se eu quero criar um array, eu vou criar um array aqui e vou dizer que esse array ele é desse tipo, float de 32 bits, tá? Então eu vou dizer aqui, eu tenho um array f que é igual a np. Ele usou o array, np array, aqui eu vou botar colocou uma lista, né? 1.25, 1.5, 2.5, 3.5, foi isso? Isso aqui é uma lista aqui dentro.
Agora ele está pedindo para que o tipo... Por que eu estou dizendo isso? Vou lhe mostrar que vai ter, ó, dtype. Vai ter um parâmetro. Tem aqui também. Vai ter um parâmetro nesse array aqui, np-array. Ó, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui. np-array. Aqui nessa... Eu costumo usar muito esse Google Colab. Aqui. Pronto. Entrar nesse detalhe aqui para vocês agora não é interessante não. Eu só queria mostrar para vocês que existe um parâmetro. Deixa eu ver se eu vejo aqui. dtype, aqui nesse aqui. dtype, onde você especifica qual é o tipo que você quer para esses valores, certo? Então, por exemplo, quando eu dou aqui, ó, imprima f.dtype, f. Ctrl espaço, d, quando eu primo aqui, f.dtype, ele vai dizer o tipo dos valores que estão aqui dentro desse array, certo? Podia pedir para imprimir, printf, imprimiu f, certo? Isso aqui é o tipo. Você poderia pedir para qualquer um desses aqui, por exemplo, como f é um array, do mesmo jeito que a aqui também é, eu posso pedir para ele imprimir. Posso pedir para ele imprimir a.dtype. Olha o tipo, inteiros de 64 bits. É o tipo desse A aqui, desse array, dos valores que estão nesse array. Beleza? Então, isso por muitas vezes é importante que vocês conheçam, porque quando você está trabalhando com esses dados, com esses arrays, com essa biblioteca, às vezes você está precisando de um tipo de valor, mas o que você tem é outro. Então, entrando agora nos atributos do array, os arrays NumPy já vem nele com diversos atributos, certo? Que já vai dar informações importantes sobre a estrutura dele. Então, veja esses atributos aqui, ó. Shape, size, ending, dtype e item size. A gente já viu o dtype, né? Mas, por exemplo, eu posso querer saber, eu vou trabalhar aqui com esse B aqui, NP0, vou trabalhar aqui com ele, eu posso querer saber o shape, a dimensão do array. Por exemplo, vou dar aqui, ó, é o B, né? B, a variável B, essa variável aqui, que é o que tem os zeros, certo? Shape, deixa eu ver se ele está aqui, d.shape, perfeito. E vou pedir para imprimir o que esse dShape traz. 2, 3. Neste caso aqui, como eu tenho duas dimensões, né? Ele diz, ó, um valor com duas dimensões, que é as duas linhas, e 3 colunas. Beleza? Se você pedir para imprimir, por exemplo, a.shape, ele vai dizer que tem 5, né? E não tem a outra dimensão. Ele tem 5 colunas. Beleza? O A é o de isso. É de lista ali. Que é o que aconteceu aqui, né? Ele trouxe o dele, tinha 4. Outro atributo é o size. E um detalhe, tá, gente? Não sei se você pensa assim, eu sei que essa parte aí ainda não faz parte. Eu trouxe essas bibliotecas
só porque faz muito sentido com o curso de vocês. Mas antes de estudar essas bibliotecas, o ideal é que estudasse o que são métodos, o que são atributos, o que são objetos, tá? Mas eu trouxe pelo menos para o uso, porque vocês vão poder aplicar isso na matemática, tá? O que são esses atributos? Uma forma prática de você ver é isso aqui, ó. Atributo do ND Array. O ND Array é como se ele fosse um objeto. E ele tem atributos que podem ser utilizados para calcular valores desse objeto. Shape, size, ND, item size, the type, tudo mais. Ao mesmo tempo, ele tem o quê? Ele tem métodos aqui, ó. Zeros, ones. Qual a diferença? Você perceba que os métodos, você abre aqui o parêntese para passar parâmetros. Certo? Você passa parâmetros aqui, ó, NP0s. Então você passa um conjunto de dados aqui. Você passa uma lista aqui. Né? Você passa informações. Aqui não. Que são atributos. Você veja que você só quer uma informação deste objeto. Né? É uma informação específica do objeto. Que objeto que a gente está falando? Esse cara aqui, ó. Esses ND Arrays do NumPy. Então o size, se eu imprimir aqui, ó, print f.size, vai dar 3. Né? Se eu pedir para imprimir print, imprima o b, né? b.size, vai dar 6. Quantos elementos? Qual o tamanho? Ó? Cadê o b? O b é esse cara aqui, ó. 2 por 3, né? Ele imprimiu aqui esses zeros aqui. Tá? Então tem 6. Então o size, ele vai me trazer o número total de elementos. Beleza? NDIM vai dar o número de dimensões. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir A, NDIM, ó, vai dar uma dimensão. Se eu pedir para imprimir B, a dimensão de B, errei, né? Errei e deu um errozinho ali, ó. Não existe. 2 dimensões. Certo? Item size, isso aqui é mais por questão de otimização mesmo, tamanho em bytes de cada elemento do array. Item size. Se você botar aqui, ó, print a.item size, (8 bytes. Porque em A, quem é A? A é esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade é esse, né? Ali é a lista. O que você tem aqui é o quê? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, seria computação, introdução à computação, mas eu teria a explicação do que são 64 bits. Tá? 64 bits, na verdade, se você tiver 8 bytes, né? Para cada um byte você tem 8 bits. Beleza? Então se você tem 64 bits, 8 vezes 8, se você multiplica 8 vezes 8, dá 64. Beleza? Então, cada elemento do array tem 8 bytes. Mas eu já sabia disso. Porque lá no fdtype, ele disse que cada elemento do array era um inteiro de 64 bits. Certo? É a mesma coisa. Aqui ele está dizendo que tem 8 bytes. Aqui ele está dizendo que é um inteiro que são 64 bits. Tudo bem, Tiago. É porque você está falando que é um inteiro de 64 bits. Você sabe que 64 bits é 8 bytes. Mas se tu tivesse aí um array de strings, né? Aí já ficava mais difícil de calcular pelo dtype. Por isso que nesse caso o item size vai te dar o tamanho do array. Certo?
Agora, como é que eu acesso os elementos desse array? Bem, lá nas listas a gente já trabalhou com como acessar os elementos de uma lista, mas saiba que agora você está trabalhando com um array, não mais com uma lista. Certo? Isso aqui é uma lista e isso aqui é um end array. Então, se eu quiser acessar, olha lá, eu vou pedir, por exemplo, para imprimir, imprima A0. Quem é A0? É o valor 1. Vamos olhar aqui. Aqui. Nem nesse, né? Aqui é a lista, mas quando ele converteu, né? Tá aqui o A. Item 0, valor 1. Se eu botar A, índice 1, valor 2. Beleza? Se eu quiser acessar subpartes, né, do array, eu não vou entrar aqui agora nesse detalhe desse aqui, mas eu vou mostrar um exemplo, tá? Por exemplo aqui, se eu quiser acessar do item print A, eu quero acessar do item 1, como ele fez aqui, até o terceiro. O que vocês têm que ter cuidado aqui é que é o seguinte, ele vai trazer o item 1, não é o primeiro elemento, o primeiro cuidado é esse, porque ele indexa com 0. Então esse cara aqui é o elemento 0. Para ser mais didático, eu vou mudar esses valores para valores diferentes, tá? Eu vou botar aqui 12, vou botar aqui 32, 53, 48, 57. Certo? Então veja, mudou aqui, né? Ele está pegando o valor 32, ó, e o valor 53. Por quê? Porque eu estou pegando a partir do segundo elemento. Quando eu boto 1 aqui, é o índice 1. Tudo em programação começa, praticamente as linguagens começam com 0. Tá? Todas as linguagens profissionais, Python, Java, os índices começam com 0. Então o 12 está no índice 0. O 32 está no índice 1. O 53 está no índice 2. Então, na verdade, isso aqui não está pegando do índice 1 ao índice 3, porque aí ele estaria pegando 3 valores, né? Estaria pegando A1, A2 e A3. Ele pega A1 e A2. Beleza? Então, isso aqui eu estou pedindo para buscar os elementos que estão no índice 1 e 2. Se eu botasse aqui 5, ele ia pegar os elementos 1, 2, 3 e 4. Não pega o 5, até porque não existe o índice 5 aqui. Existe o índice 0, 1, 2, 3 e 4. É tanto que se eu botar um 6 aqui, né, ele vai chegar e vai continuar pegando índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. E, inclusive, aqui era para dar um erro, se fosse numa lista. Só que o array aqui, que é um A, o A é um ND array, ele trata esse erro. Por que era para dar um erro? Porque ele está tentando pegar aqui o índice 5. Está pegar o índice 1, 2, 3, 4 e 5. Mas não existe o índice 5. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Não existe o 5. Mas ele não dá um erro. Beleza? Neste caso aqui, eu estou pegando valores. Eu vou deixar depois essa apostila mais bem explicativa, tá? Neste caso aqui, eu estou pegando o array C. Para vocês lembrarem quem é o array C. O C é esse 3x3. É esse aqui, né? Ó. É esse 3x3 aqui de números uns. Certo? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Print. Vamos lá. Está pegando C
Como é que eu faria aqui? Eu quero pegar... Será que se eu botar 2.3, olha o que ele vai pegar, né? Ele vai pegar... Como eu tô aqui com todos os valores iguais, né? Todos os valores iguais. Deixa eu ver se eu faço aqui uma conversãozinha. G. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar esse. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai dar um oi aqui. Sim, vai dar porque... Aqui no caso, né? Tá. Peguei aqui o G, tá? O que é esse G aqui? Eu vou pegar agora G e vou fazer isso com G. Vou botar aqui 10, 12, valores diferentes, tá? 15, 18, 17, 11, 12, 13, e bota aqui 14, tá? Então G é isso aí, ó. Vamos trabalhar com G que fica melhor. Aí se tu pega o G e pede para ele imprimir aqui, ó, print G, quero capturar aqui de 1 a 3, tá? Essa galera aqui é esse print de 1 a 3 aqui. Esse aqui é o print G, certo? Ele pegou qual? 18, 17, 11, 14, 13 e 12. Esses dois aqui. Eu queria dizer a vocês a mesma coisa, que aqui ele também pegou esses dois, só que ele pegou esses dois daqui, ó. Por quê? Porque ele pegou... Se eu fizesse o 0, ele ia mostrar tudo. No caso aqui eu estou capturando da lista, tá? Eu vou fazer dizer que G, antes disso, recebe np array G. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Entendeu o que eu estava fazendo, né? Porque ali eu estava capturando da lista G. Agora G é um ND array. Eu mudei o tipo de G, né? Então eu estou pegando do 0, né? Índice 0, índice 1 e índice 2. Aqui, ó. Então eu peguei toda a matriz. Certo? Nesse caso do C, ele não pegou tudo. Ele só pegou a número 1 e a número 2. Ele não pegou esses primeiros dados aqui. Então se eu botasse aqui, por exemplo, de 2 a 3, ele ia pegar 14, 13 e 12. Só ia pegar esse. Ó. Por quê? Porque para essa parte aqui do intervalo, isso aqui é o 0, isso aqui é o 1, isso aqui é o 2. Certo? E aqui, 0, 1 e 2. Na coluna. Beleza? Quando eu boto o número 3 aqui, é porque ele está dizendo pegue até o 2. 0, 1 e 2, é tudo. Né? Então, se por exemplo, eu fizesse isso aqui, ó. A prática vai testando. Deu vazio, por quê? Ele está vindo aqui, ó, pegue até o 1. 0 e 1. Certo? Só que aqui eu estou pedindo para ele pegar a partir da coluna
da linha 2. Então não tem. Então, quando eu quero, isso tudo eu falei para quê? Quando eu quero definir que eu quero pegar todos os valores, por exemplo, eu quero pegar todos os valores de C. Desculpa se eu não fiz aqui. Eu ponho uma vírgula, boto, por exemplo, 1 aqui. Tá? Olha a diferença dessa sintaxe para essa. Aqui eu estou dizendo, eu quero do 1 ao 3, vocês já entenderam. Vai do índice 1 até o índice 2, na verdade. O 3 não entra. Aqui, ó, ele separou dois valores. Tem dois pontos aqui e o número 1 aqui. Então, se eu faço isso aqui, ó, no G, o que é que ele fez? Ele pegou o 12, o 17 e o 13. O 12, cadê? O 17 e o 13, ó. Ele pegou essa segunda coluna aqui. Certo? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, olha, pegue todas as linhas, mas só da coluna 1. Quem é a coluna 1? Essa daqui, ó, coluna 0 e coluna 1. Então ele vai pegar aqui 12, 17 e 13. Tá aqui, ó, 12, 17 e 13. Se eu boto aqui 2, a ideia é diferente, é 15, 11, 12. É diferente essas duas sintaxes, tá? Aqui ele inclui, aqui eu estou passando dois parâmetros, aqui ele inclui o 2. Aqui ele está dizendo o seguinte, pegue a coluna 2, todas as linhas e a coluna 2. Se eu botar isso assim, pegue tudo de tudo. Né? Está dizendo, ó, pegue todas as linhas e pegue todas as colunas. E se eu botar assim, pegue a linha 1, que no caso é essa daqui, o índice 1, é o índice, né, da linha, e todas as colunas. Perfeito? Então, se eu faço isso, pegue todas as linhas da coluna 1, que é essa daqui. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Entenderam? Então, essa é uma forma de você, chamada ceiling de arrays, de você acessar subpartes do array. Beleza? Você também pode utilizar o boolean, para quem não lembra o que é o boolean, certo? Para manipular informações de um array. Por exemplo, nesse caso aqui, ele já chamou de G, né? Eu vou mudar agora o valor de G. Ele chamou que G era igual a um NP array 10, 20, 30, 40, né? Ele vai ser esse NP aqui de NumPy array 10, 20, 30 e 40. Então, isso é uma lista, né? Na verdade, eu tenho que botar aqui numa lista. Ele vai converter essa lista aí para um NP array. Certo? Converteu. Aí o que é que ele quer agora? Imprima G. Olha que legal. Ele está dizendo assim, imprima G, certo? Mas ele quer o que de G? Onde G é maior do que 20. Aí ele bota aqui, G maior do que 20. Certo? Ou seja, vou só para vocês verem, considerando que G é maior do que 20. Então ele só vai trazer 30 e 40. G é essa galera aqui. Agora eu quero que você imprima G, mas considerando essa indexação aqui booleana, certo? Isso aí é indexação booleana. Aqui, o H. Ele está dizendo o seguinte, H vai ser igual a um np-array também, né? np.array, que é uma lista 10, 20, 30 e 40. Beleza? Beleza. Aí ele está dizendo o seguinte, você vai ter os índices, eu
eu tenho índices que é uma lista, não é isso? Uma lista que é uma 0,2. Índices é essa lista aqui, desses dois valores, 0 e 2. Então, se eu passar aqui em prima, se eu disser em print, print quem? Print H, mais print H índices. Opa! Print H índices. 0, 2. É isso? Ele vai imprimir quem? O 10 e o 30, por quê? É aquela velha história. Isso aqui é a mesma coisa do que a gente fez aqui em cima, nessas opções. Ele vai imprimir o índice 0 e ele vai imprimir o 1. No caso, o 10. Desculpa. Não. Nesses casos aqui, você está passando a lista, é verdade. Tá? Você está passando a lista de índices, que é o 0 e o 2 específico. Entendeu? Então é o 0 e o 0, que é o 10, e o 2, que é o 30. O 0 e o 2. Você está especificando quais são os índices que você quer recuperar. Índice 0 e o índice 2. Beleza? Manipulação de arrays. Aqui eu... Deixa eu ver quanto é que está o time. 51. Aqui eu vou deixar para a próxima aula essa parte aqui de operações matemáticas, tá? E algumas delas... Vou trazer mais coisas também para a próxima aula. Mas só para concluir... Alteração também da forma do array. Por exemplo, esse caso aqui. I é um arrange 6, certo? Cadê? I vai ser igual NP é um arrange de 6. Lembra que é o arrange aqui, ó, gera um array com valores igualmente espaçados a partir de um intervalo. Como eu só botei o 6 aqui, toda vez eu não deixo para imprimir, você vai ter aí esses elementos igualmente espaçados de 0 a 6. No caso, ele desconsidera o 6, né? Ok. O que é que ele está dizendo aqui? Eu quero que você altere a forma do array. Dê um reshape. Shape é a forma, né? Atualize o shape do array. Né? Então é o J. J vai ser I. Ponto reshape. Mas de que maneira você quer? Eu quero que você deixe ele no formato de 2×3. Deixa eu ver se deu certo. Deu. Agora eu vou imprimir J. Tá aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? O que era antes 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu dei um reshape nesse mesmo array aqui. Né? E deixei ele com 2 dimensões. Quer ver? Se eu pedir aqui print i.ndim, não é isso? E aqui print i.ndim. Veja. Quantas dimensões tem aqui? Cadê? I não, J. Uma dimensão, 2 dimensões. Beleza? Esse é um reshape, manipulação de arrays aqui. Aqui você vai voltar, K. Você está dizendo que K vai ser igual a
j.ravel. Qualquer dúvida dessas funções, você pode não só estudar aqui, mas o ideal é que você estude na documentação do Python, né, esses métodos. Então você vai imprimir aqui vai imprimir o K, volta lá o que ele era, beleza? Então você pode também concatenar arrays, combinar arrays, cortar, dividir arrays em subarrays, né? E também combinar eles de forma horizontal, tá aqui o stack de pilha, né? Ou vertical, certo? Split de dar o corte, stack aqui de empilhar, né? Stacking. Por exemplo, você tem o L, o M e o N aqui, né? Ele já trouxe 3 exemplos. Aqui você vai ter um array 1, 2, M, 3, 4 e N vai ser a concatenação de L com M. Então vamos lá. Vamos concluir. L igual um array que vai vir de uma lista 1, 2. N vai ser igual um NP array que vai vir de uma lista 3, 4. E N vai ser igual a quem? O concatenate. np.concatenate, está aqui, Ctrl espaço, ó, concatenate. Concatenate quem? L com M. Certo? Essa dupla aqui de L com M. Então N, quando você imprimir N, print N, ele vai juntar os dois arrays, o L com o M, tá? Concatenou os dois arrays. Então são funções aqui de combinação, né? Por exemplo, ele chamou aqui de O, né? O seria igual a NP stack L com M, aí ele vai empilhar, ó, O vai ser igual a np.stack de quem? De L com M, beleza? Aí ele vai empilhar, ó, empilhou um em cima do outro, ó. Se você olhar as dimensões aqui são outras, né? Esse é diferente desse, tá? Aqui eu tenho 2 dimensões e aqui eu tenho uma. Que eu concatenei. O NP stack eu fiz uma empilhamento. Ele combina o array ao longo de um novo eixo, ou seja, ele está dizendo uma nova dimensão. Esse aqui, ele vai combinar na horizontal, o P, que ele já fez, né? NP stack. Beleza? P igual NP ponto hstack L vírgula M, certo? E que eu vou imprimir o P. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Ele imprimiu aqui na horizontal. Foi a mesma coisa do concatenate, né? Você poderia também empilhar np.vstack, não é isso? Vstack L, L, M. Ok? Veja quantas manipulações, né? Essa prática aqui é fundamental para você compreender. Empilir agora na vertical, né? Eu tenho operações aritméticas básicas aqui agora que a gente vai deixar para a próxima aula. Estatísticas básicas também. E esse broadcast.
Tá? Vai ficar muito para hoje, mas na próxima a gente conclui e traz aí mais algumas funções. Mas só adiantando, você pode somar arrays. Tenta fazer isso aqui, eu vou deixar como exercício. Né? Vou deixar isso como exercício, tá? Implementar esses exemplos desse capítulo 10. Ó, somar esses arrays, né? Ó, somar esse com esse, então ele vai fazer um novo array aqui C, que vai nada mais nada menos ser do que tá aqui, né? A soma dos valores. Se vocês estudam matrizes, basicamente é isso mesmo. Subtrair arrays, multiplicar arrays. Aí a multiplicação de arrays você tem que saber como é, né? A lógica que ele multiplica esses caras, né? Aqui como está com a mesma dimensão, né? Um vezes o outro. E a divisão, né? Tem também funções universais, aí o NumPy também traz potenciação, somas, deixa eu ver o que é que tem mais. Sim, e a parte de estatística, né? Que ele faz com todos os valores. Olha como é simples calcular a soma de todos os valores de um array. NPSum passa o array. NPmin passa o array. NPmedian. Esses conceitos aqui estão exatamente na aula anterior, né? Desvio padrão e variância. Tem vários outros, né? Então, esse valor de A aqui, esse aqui A é um array, né? Que pode ter uma ou N dimensões. Beleza? Aqui um pouco desse conceito de broadcast, que eu peço para vocês, essa parte aqui, como já está em cima, darem uma estudada e implementar esses códigos, mas na próxima aula, que é a última aula, a gente pode revisar isso aí. Eu vou trazer um pouquinho mais de arrays de NumPy, um pouquinho mais. Mas vou trazer também já uma entrada aí de gráficos, né, usando o Matplotlib, pelo menos 2, 3 gráficos básicos, né, mas o material aí fica cheio para que você possa estudar depois. Beleza? Eita, não vou nem salvar isso, que não. Então, vou parar por aqui a gravação e volto para o Google Meet para tirar as dúvidas. Valeu, pessoal!